Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí, mais um estudo, né? Agradecendo a Jesus aí pela oportunidade, né? Pedindo a espiritualidade aí que nos abençoe, né? Vamos iniciando aí, continuação do livro Os Mensageiros, né? Do André Luiz, né? Estamos conversando sobre essa obra aí do nosso querido André Luiz, né? Através da mediunidade do Francisco Cândido Xavier, né? Primeiramente, boa noite a todos, né, pessoal? Boa noite a todos que vão chegando aí, né? Boa noite. Boa noite. Todas as quintas-feiras a gente está estudando essa obra do André Luiz, né? E a gente está agora no capítulo 16, né? A gente está dando continuidade ao estudo. Né? Lembrar, né, gente, que o estudo é participativo. Quem quiser perguntar, participar, dar sua opinião, por favor, né? Fiquem à vontade, né? E vamos, né, seguindo em frente aí, né, aprendendo aí com o André Luiz, né? Fazer a prece e vamos dar, né, início ao nosso estudo da noite, né? Capítulo 16 do livro Os Mensageiros. Quem quiser acompanhar aí, né, tiver o livro, nós vamos começar agora. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo que neste momento, mestre e amigo, possa nos envolver em paz, afeto e carinho. Que possamos neste momento receber as energias espirituais do bem e da luz, refletir sobre o texto, trazendo para a nossa intimidade os conceitos espirituais através da narrativa e da vivência do nosso querido André Luiz. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, abençoa o nosso lar, permite que possamos vivenciar experiências de paz, de amor e de afeto. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né, estamos dando início ao nosso estudo, né, capítulo 16, né, só para contextualizar, vamos lembrar, né, que o André Luiz, né, no livro Os Mensageiros, ele vai falar do trabalho dele, né, dentro de um dos departamentos do nosso lar, né, da colônia espiritual, que é o Ministério da Comunicação, né, e o André Luiz, após, né, um primeiro momento onde ele conversa com vários espíritos, né, e troca experiências com eles, né, principalmente médiuns desencarnados, né, dirigentes, pessoas que lidaram com a mediunidade e, vamos dizer assim, não conseguiram, né, passar pela prova aí do trabalho mediúnico, né, o André Luiz, mais o Aniceto, né, e o Vicente, eles se dirigem, né, ao plano físico, né, e no caminho, né, eles vão passar numa colônia, né, na verdade numa cidade espiritual menor, né, na verdade um posto de socorro, né, para ser mais correto aí, né, mais assertivo. E agora eles chegam, né, nesse posto de socorro, né, do plano espiritual, aonde eles vão, né, passar ali, né, e o André Luiz vai ter o primeiro contato com a região dessa. Vamos lembrar, né, só para a gente poder entender, né, que ao contrário das cidades espirituais, né, que são gigantescas estruturas enormes, né, tem milhares de espíritos às vezes, né, os postos de socorro seriam como edifícios, né, ou como instituições, né, muitas vezes localizadas ali nas regiões, né, do astral inferior, né, aonde a espiritualidade tem, né, uma espécie de posto avançado. Tá? Os postos de socorro são locais que estão mais próximos ali das regiões do umbral, né, do umbral mais denso, aonde os espíritos iluminados utilizam para poder fazer um socorro mais imediato, né, daquelas entidades ali sofredoras, né, ou trabalhos mais próximos ali do plano físico e também, né, dessas regiões aí que estão no umbral, tá? Por isso que, né, muitas vezes eles dão esse nome de posto de socorro, né? São regiões ali, né, que estão mais próximas e que atendem, vamos dizer assim, de maneira na emergência, vamos dizer assim, né? Seria como se fossem grandes pronto-socorros do plano espiritual, né? E o André Luiz está chegando em um deles aqui, ó. Vamos ver a descrição aqui. Qualquer dúvida, tá, gente? É só perguntar, né? Pode ser aqui por mensagem, né? Mesmo que seja alguma coisa que aparentemente não tenha a ver com o tema, tá? Não tem problema não. Então vamos lá. Capítulo 16 do livro Os Mensageiros, no posto de socorro. Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo. Incapaz de exprimir a admiração que me dominava,
Acompanhei Aniceto em silêncio. Então eles estavam chegando, né? E o André Luiz vê a estrutura, né? Que ele, né? Ele entende como sendo um castelo, né? Parece um castelo, um prédio, né? E ele vai, né? Acompanhando o Aniceto, que é o guia, que é o mentor deles naquele momento ali, o espírito superior que está ensinando o André Luiz, né? E o outro companheiro lá que está com ele, né? É como se fosse um mestre e 2 aprendizes. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Cercava-se de pesados muros numa extensão que meus olhos não conseguiam abranger. Então, ele vê uma estrutura no plano espiritual, né, cercada por muros. Tá? Quem imaginasse tal instituição localizada nas zonas invisíveis dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. Contrafortes seriam estruturas de defesa, tá, gente? É um termo antigo, né? Mas seriam como aquelas estruturas que tinham em volta do castelo, tem muralha, muro, portão, né? Isso que chama contraforte, tá? É um termo mais antigo que nós não estamos muito familiarizados hoje, né? Olha só. A noção de céu e inferno, fundamente arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física. Como troca de residência, não significa mudança da personalidade para a criatura comum. Então, o André Luiz está explicando, né, aqui, né, que ao contrário do que muita gente imagina, o fato da pessoa morrer, né, dela sair do corpo físico, não transforma ela num anjo ou num demônio imediato. Né? Uma coisa que os amigos espirituais sempre falam muito para a gente sobre as realidades do mundo espiritual é que nós continuamos lá muito semelhantes ao que nós somos aqui. Então os meus vícios, os meus defeitos, as minhas dificuldades vão comigo para o mundo espiritual e lá, né, eu vou me aprimorar pouco a pouco, né, como todos os seres, tá? Tanto para o bem, né, quanto aqueles seres que estão no mal também, né, conservam infelizmente algumas características dos seus desequilíbrios. Olha só. Espantado, notei que o nosso orientador fazia mover quase imperceptível campainha, disfarçada na muralha. Creio que se Aniceto estivesse só, não precisaria desse expediente, dado seu poder espiritual acima de todas as resistências grotescas. No entanto, estávamos em sua companhia, e mais uma vez quis se igualar-se a nós por fidalguia de tratamento. Ocultar a própria glória é código de bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Olha que interessante, né? Então eles chegam e ele vê o Aniceto procurando a campainha lá, né? E o André Luiz, o que ele pensa? Fala assim, ó, se o Aniceto estivesse sozinho, ele atravessava a parede, ele vinha voando, ele, né, entrava de outro jeito, né? Ele se materializava lá dentro, né? Mas como o André Luiz, né, e o Vicente não davam conta de fazer aquilo, então ele vai caminhando mesmo, né, para não se exibir, né? E é interessante que isso os espíritos sempre falam, né? O código de, vamos dizer assim, de boa conduta do plano espiritual é não exibir, né, o seu nível evolutivo. Então as entidades superiores, elas não fazem coisas espalhafatosas para poder se mostrar, olha que eu posso fazer isso, né, que eu posso aparecer do nada, que eu posso fazer aquilo, não, né? Ocultar a própria glória é código de bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Então os espíritos superiores, eles não ficam mostrando o poder que eles têm, tá? Porque isso seria para eles, né, uma falta de respeito com aqueles que estão ali numa condição de inferioridade momentânea. Lembra que quando eles chegam na região do umbral, né, no capítulo passado, no caminho ali, né, o André Luiz percebe que ele tem que ele tem luz, né, fica lá brilhando, né? O que ele fala? O Aniceto fala assim, ó, vamos apagar os fenômenos luminosos para a gente não ofender os espíritos que estão aqui, né? Olha só, né? O bem nunca ofende, nunca, né? Atenderam-nos 2 servidores, abriram a porta extremamente pesada que rodou nos gonzos, como se daria em qualquer edificação mais antiga do plano terrestre. Isso é uma coisa bem materializada, né? Por quê? Porque as defesas ali não são para os espíritos superiores, são para os espíritos inferiores. Então, para eles, aquilo, né, aquela porta pesada para os espíritos mais atrasados, é intransponível mesmo, eles não dão conta, né? Os espíritos de luz, eles entram e sabem o que eles quiserem, né? Salve mensageiros do bem, disseram ambos ao mesmo tempo, fixando o Aniceto em atitude reverente. Ou seja, né, na hora que ele entrou, os espíritos estavam lá, já perceberam o nível evolutivo do Aniceto, né? Aniceto levantou a mão, que se fez luminosa neste instante, balbuciou algumas palavras de amor
retribuindo a saudação respeitosa. Olha só, né? Ele levantou a mão dele brilhou, né? E ele fez balbuciou palavras de amor, né? Fiquei admirado. Eles entraram, né? O André Luiz veio lá dentro agora. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. Se lá dentro estava mais claro que do lado de fora, né? O interior apresentava aspectos inesperados. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções, né? Então lá dentro ele percebe que o negócio é muito maior do que ele imaginava, né? Aqui nós estamos no capítulo 16, tá? Do livro Os Mensageiros. O André Luiz está chegando num posto de socorro, tá? Que fica entre o plano físico e o nosso lar, tá? No meio do caminho ali, mais ou menos, né? Os pavilhões de vulto alinhavam-se como se estivéssemos diante de prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta da nossa presença. Tal o interesse que o trabalho despertava em cada um. Ou seja, eles veem lá um monte de gente se movimentando, agindo, né? Um monte de espírito lá trabalhando, né? E ninguém nem estava dando por conta deles ali, porque eles estavam lá, né, presos ali nas atividades que lhe eram próprias. Tá, gente? Acompanhamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris, que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Vamos lembrar, né? Isso aqui é bem interessante. Olha, no mundo espiritual existe natureza? Sim. Tá? No mundo espiritual existe natureza. Tá? Tão palpável, né, quanto para nós é a nossa natureza aqui do plano físico. Né? O que difere o plano espiritual do plano físico é a questão de densidade e de vibração. Né? O ambiente espiritual ele tem uma outra vibração, por isso ele é invisível. Né? Hoje, com o conceito que a gente tem aí das realidades paralelas, né, dos mundos paralelos, nós entendemos. Né? Então o mundo espiritual está aqui à nossa volta, ocupando o mesmo espaço que a gente, né, sem que os nossos sentidos, né, sem que a gente consiga percebê-lo bem. Né? Às vezes a gente percebe alguma coisa do mundo espiritual à nossa volta, né? Sejam as energias, sejam os companheiros que estão ali, mas está uma coisa permeando a outra, né? Não se sabe onde começa o plano físico e o plano espiritual, a coisa está misturada, tá? E ele continua aqui, ó. Observava, todavia, que neste abençoado posto de socorro, a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu e o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoredo farto. O bondoso instrutor, notando nossa admiração, esclareceu. Esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais, que vocês ainda não podem perceber. A Mãe Natureza é amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. Olha que interessante, né? O André Luiz estava com ele lá no umbral, né? E eles não percebiam o que estava acontecendo em volta deles lá, né? Enquanto o Aniceto conseguia enxergar, né, níveis vibratórios que o André Luiz, né, e o Vicente não percebiam, né? O Aniceto estava vendo tudo. Falei assim, ó, vocês não estão percebendo, mas lá fora o negócio estava quebrando lá fora, vocês não estavam nem vendo, né? Então aqui dentro já tem essa sensação de paz. Por quê? Porque o ambiente espiritual, né, reflete a mente daqueles que estão ali. Né? Então quem que constrói o nosso ambiente espiritual? Somos nós mesmos. O ambiente espiritual é o nosso reflexo. É o reflexo das nossas sensações, da nossa casa, o ambiente onde nós estamos. Né? Se para o bem ou para o mal, ele é um reflexo da intimidade daqueles que ele vive. Aonde se juntarem desequilibrados, nós vamos ter o ambiente do desequilíbrio. Aonde se juntarem espíritos redimidos com o desejo do bem, nós vamos ter verdadeiros jardins do mundo superior. Né? O ambiente é reflexo daqueles seres que o compõem. Por isso que os templos religiosos normalmente têm uma vibração agradável, né? Porque a maioria das pessoas que está ali está com sentimentos positivos, desejo de fazer o bem, de ajudar, né? Então, assim, a gente vai perceber, né, que o que acontece é o quê? Os nossos sentimentos, as nossas vibrações, as nossas energias produzem um mundo espiritual à nossa volta.
as regiões, né, iluminadas não são iluminadas por si, são iluminadas porque lá vivem espíritos iluminados. As regiões da imortalidade superior, né, as terras imortais, né, dos bons espíritos, só são imortais porque os espíritos de lá são. Né? Então os espíritos, os seres que estão ali, que santificam aquele ambiente. Assim como os ambientes de desequilíbrio refletem, né, o comportamento desequilibrado daquelas entidades que ali vivenciam as suas experiências. Né? Ou seja, o nosso reflexo é a nossa realidade espiritual. Né, Isis? Conta aqui pro pessoal. Dá um tchauzinho pro pessoal. Sou um gatinho. Né? Aqui, Isis. Né? O mundo espiritual é o nosso reflexo, da nossa mente. Então a colônia ali é o reflexo daqueles espíritos que lá estavam. É verdade, sabia? É assim. Então continuemos. Aqui, ó. Opa. A explicação não poderia ser mais clara, né? Isso que nós estamos falando aqui. Para quem está chegando, nós estamos estudando o livro Os Mensageiros do André Luiz, no capítulo 16. Atingindo o edifício central, construindo a maneira de formoso castelo europeu dos tempos feudais, fomos defrontados por um casal extremamente simpático. Então eles vão andando, né? Eles chegam em um determinado lugar lá que parece um castelo medieval, né? E ele encontra um casal lá. Olha só. Meu caro Aniceto, falou o cavalheiro, abraçando o nosso orientador. Meu caro Alfredo, minha nobre Ismália, respondeu Aniceto, sorridente. Após saudações afetuosas, apresentou-se-nos lisonjeiro. Então ele conheceu o Ismael, né? O Alfredo e a Ismália. Né? O casal abraçou-lhes, evidenciando cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, continuou Aniceto, é o dedicado administrador deste posto de socorro. Há muito tempo consagrou-se ao serviço dos nossos irmãos ignorantes e desviados. Né? Então Alfredo, né, era o responsável ali pelo ambiente. Não prossiga, revidou o apresentado, como a fugir de referências elogiosas. Elogio para os espíritos de luz é, né, motivo de fugir, isso não quer elogio não. Consagrei-me simplesmente ao dever. E como se quisesse modificar a conversação, prosseguiu atencioso. Mas que surpresa agradável! Há muitos dias não temos visitas de nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio igualmente ter comigo. Ou seja, o Alfredo ele era o dirigente daquele posto de socorro. A Ismália, que é a companheira dele, ela vive numa esfera muito superior. E ela tinha descido da esfera onde ela vive, lá da região do mundo espiritual superior de onde ela vive, para visitar, né, o Alfredo. Né? Então eles deram sorte de achar a Ismália lá. A Ismália superior ali, superior a todo mundo ali junto. Tá? Uma entidade iluminadíssima. Né? Depois nós vamos conhecer ela melhor aqui. Né? Por que considerei intimamente? Não seria aquela senhora de lindo semblante a esposa dele? Não viveriam ali juntos como na terra? Né? Antes, porém, que pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo conduzia-nos ao interior doméstico. Escadas de substância idêntica ao mármore impressionavam-me pela transparente beleza. Na varanda extensa e nobre, onde colunatas se enfeitavam de era florida, muito diferente, porém, da que conhecemos na terra. Ou seja, fala que tinha umas plantas lá que a gente conhecia, pareciam uma era, né, um tipo de planta, né, mas era diferente do que tinha aqui na terra. Penetramos em vasto salão mobiliado ao gosto mais antigo. Móveis delicadamente esculturados formavam um conjunto encantador. Admirado, fixei as paredes de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles... esse aqui é muito interessante. Né? Então a gente chega lá e vê um monte de quadro. Né? Um deles, contudo, impunha-me atenção especial. Era uma tela enorme, representando o martírio de São Dinis, o apóstolo das Gálias, supliciado nos primeiros tempos do cristianismo. Segundo meus conhecimentos de história, entregado, recordei que vira na terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava do famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos? A cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela. Né? Ou seja, o André Luiz, essa imagem, o martírio de São Dinis, né? Ela está no museu na França.
Tá? O André Luiz deve ter ido na França quando ele estava encarnado, né? Ele viu a pintura, né? O que essa pintura retrata, né? O santo, depois que ele foi decapitado, né? Ele tenta pegar a cabeça no chão, né? O corpo dele vai lá e pega a cabeça dele no chão, tá? É uma imagem muito bonita. Quem quiser, digita aí no Google aí, martírio de São Diniz, vocês vão ver como é que é uma imagem bonita, né? E aí o André Luiz fala assim, a cópia do poço de socorro, olha só. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo, seminu, com a cabeça decepada, tronco aureolado de intensa luz. Fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio que lhe rolava aos pés, enquanto os assassinos o contemplavam tomados de intenso pavor. Do alto via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Então essa é a descrição do quadro. Havia, porém, naquela cópia, profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse um movimento e vida. Observando minha admiração, Alfredo falou sorrindo. Quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação desta cópia soberba? Ah, sim, retruquei, André Luiz. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Então, André fala, o original está lá em Paris. Engana-se, elucidou o gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originalmente da Terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à celebração humana, mas neste caso o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real desta tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão numa cidade espiritual ligada à França, em fins do século passado. Embora estivesse retido no século carnal, o grande pintor de Bayonne visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração, que ele, humanamente, poderia classificar como um sonho. Desde o minuto que viu a tela, Florentino Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu, palidamente, em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução sobre os nossos olhos tem a beleza imponente do original, que já tive a felicidade de contemplar de perto, quando organizávamos aqui no posto homenagens à honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi, ou seja, o São Diniz, o personagem da pintura, foi visitar a colônia, o posto de socorro, e o que o companheiro fez? O Alfredo foi lá na França e pediu uma cópia da imagem para levar, para fazer uma homenagem para o São Diniz, que estava visitando a colônia lá. Fantástico, Grande espanto apossara-me do coração. Vi agora explicado a tortura santa de grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Reconhecia que toda a arte elevada é sublime na terra. Ou seja, olha só, Então André Luiz entendeu, que a maioria das obras de arte que estão ali no plano físico são cópias do que tem lá no mundo espiritual. Lá que está o negócio de verdade. Aqui nós temos as cópias, Aqui nós fazemos uma pirataria daquilo que vem do mundo espiritual, pequeno. Pode falar, Betinho. Oi, boa noite, todo mundo. Boa noite. Eu já tinha lido sobre isso, assim, não me espantou, mas aí eu fiquei pensando na parte da ciência. Por exemplo, o Christian Barnard, que foi o homem que fez o primeiro transplante de coração, ele pode ter ido, digamos, num sono espiritual, ter visto um tratamento daquele, voltou e aí teve a ideia, a maneira como fazer, porque ele foi pioneiríssimo nisso. Com certeza. Hoje em dia, transplante. Não. Pode ter sido isso? Muitas coisas, a maioria das coisas funcionam dessa forma,
Muitas coisas que vêm para o plano físico, né, a inspiração lá dos artistas, né, dos sábios, dos cientistas, né, vem do mundo espiritual, né? Como ele fala ali, né, o Alfredo fala ali, muita coisa é criada aqui também, mas a maioria, principalmente aquilo que é muito superior à média, né, vem de inspiração superior, né? A gente é só mesmo, né, um médium daquela energia, daquela situação, né? Bom, com certeza, pode ser sim que ele aprendeu lá com alguém, vai estudar com alguém lá no mundo espiritual, né? Voltando-se afável para Aniceto, exclamou: no momento, entretanto, não comporta divagações. Sentemo-nos. Devem estar cansados da peregrinação difícil. Necessitam refazer energias e repousar algum tanto. Então aqui termina o capítulo, tá, gente? Né? Interessantíssimo, né? Aqui o André Luiz vai descrever, né, a chegada deles nessa colônia espiritual, né? Vai falar pra gente um pouquinho sobre como é que é, né, o ambiente ali, muito parecido com o plano físico. Eles vêm com o castelo, que tem os móveis, que tem tudo, tem até a pintura, né? Vamos lembrar que essas regiões espirituais, né, são conhecidas como planos de transição, né? Por que são planos de transição? Porque para os espíritos desencarnados, elas se assemelham muito ao plano físico, né? Elas se assemelham muito às regiões espirituais mais próximas, né? Porque eles não vão perceber diferença, né? Um encarnado que fosse ali não ia ver que estava no plano espiritual, porque para ele era ser muito parecido, né? Então, assim, a natureza, as plantas, até os animais, né, que vão para o plano espiritual, normalmente vão para essas regiões de transição, que para eles é igualzinho ao plano físico, né? Se eu pegar aqui, né, pegar aqui a Isa aqui, ó, levar ela lá para o mundo espiritual agora, né, fazer uma visita lá para a gatinha, né, para nossa gatinha que já foi, né, ela não ia ver diferença. Ela ia ver um lugar onde ela ia poder andar, pular, brincar, correr, igualzinho aqui, né? Então o plano espiritual de transição, ele existe exatamente para isso, para não criar choque nos desencarnados. Imagina um espírito sofredor que sai lá do umbral, né, de uma região ali tenebrosa, então ele vai ser levado para um ambiente que é familiar, né? Ou seja, tem um chão, tem uma cama, tem uma cadeira, tem roupa, tem um quartinho. Então são coisas que são familiares, que ajudam, né, os espíritos mais simples a se acostumarem, né, àquele ambiente onde eles estão, né? São coisas que vão ajudar ali, né? Tem um rapazinho aqui também. Vem cá. Agarrou aqui, ó. O número 2 está aqui, ó. Dá um oi pro pessoal também. Dá um oi pro pessoal. Esse aqui é mais bonitinho. Esse aqui é mais inteligente, esse aqui é mais bonitinho. Né? Um inteligente, outro bonitinho. Senta aqui os dois aqui, né? Então fica aqui, time. Né? Ele é mais bagunça, ela é mais bonitinha, né? Você é uma dama, né? Mais quietinha. Até parece, ela que é a mais espiritada. Né? Mas assim, o que acontece? Essas regiões espirituais são feitas exatamente para isso, né? São postos de socorro, são regiões para os espíritos, né, se sentirem acolhidos, para eles irem percebendo, pouco a pouco, com a ajuda da espiritualidade, que eles já estão numa região espiritual. Tá? Mas isso é um processo às vezes que demora anos. Tá? A maioria dos espíritos encarnados nem sabe que está morto. Por quê? Porque para eles é tão parecido com o plano físico, tão próximo, que eles não veem diferença. Né? Então lá no mundo espiritual, né, muita gente imagina, né, ainda tem o Banguela que está lá dentro. O Banguela já é adulto, né? O Banguela está lá dentro. Né? Os dois estão aqui porque eles estão acostumando aqui em casa ainda, né? O outro está acostumando com eles. Né, beleza. Né? Dizer que parece uma vaquinha, né? Você não é um gato, você é uma vaquinha, né? Vem cá, deita aqui, né? Manso igual um pardal, né? Mas voltando, né? Então lá no plano espiritual, né, a gente tem essa transição, né? Porque muita gente acredita, muitos companheiros acham, aqui ó, você viu o outro aqui do lado aqui, né? Muitos companheiros acham que você vai para o mundo espiritual vai virar uma fantasminha, né? Você vai virar lá uma fumacinha voadora, né? Como a pessoa não vira uma fumacinha, ela acha que ela está encarnada, ela tem braço, ela tem perna, ela sente. Se ela encostar aqui, ela coça, ela tem cabelo, ela tem boca, tem dente, tem barba, tem, né? Então, para ela está encarnada ainda, né? Ela está aqui ainda no plano físico, né? Né? Diz a Isis que né? Você vai saber, né? Ainda mais que o gato tem nove espíritos, né? Brincadeira, tá, gente? É um pessoal que brinca, né? Aqui no Brasil é 7, né? 7 vidas, né? Nos Estados Unidos, né, o pessoal fala que os felinos têm 9 vidas. Não sei por que lá tem 2 a mais, né? Nos Estados Unidos é 9 vidas, aqui no Brasil é 7. Vai saber, né?
coisas culturais, né? Quer subir também? Então vai lá, sobe também, né? Então, o que acontece? Para a gente fechar aqui o termo do estudo. Vem cá, Tino, vem cá. Vai cair na minha rua. Sua vez. Então, o que acontece? Para a gente entender aqui o conceito do capítulo. O André Luiz chega, né, no posto de socorro, onde ele vai conhecer, né, agora a história do Alfredo, né, que é o mentor ali, né, e o Alfredo naquele momento ele está recebendo a visita da companheira dele, né, que é a Ismália, né, a Ismália que é o Speed Luz mesmo, né, que está bem acima da condição do Alfredo, do Aniceto, de todos os outros ali, né, deita aqui. E aí a partir disso nós vamos entender, né, vai ter um capítulo muito bonito chamado A Prece de Ismália, né, que nós vamos ver ali o poder, né, de um Speed Luz, o poder de verdade de um bom espírito, né, mas tudo isso é um trabalho ali do intercâmbio, da mediunidade, né, das energias do mundo espiritual, né, vamos lembrar que a gente precisa, acima de tudo, despertar os nossos valores espirituais, despertar as nossas energias para o bem, para a luz, né, vamos aproveitar essa semana aí, né, de grandes mudanças aí, de transformações aí pelo mundo afora, né, e em vez de a gente assustar, né, com o que vem por aí, voltou de novo, né, vamos manter a sintonia do bem, no amor, na paz, né, no carinho, no afeto, né, e vamos trabalhar para Jesus. Vai lá, tio, vai brincar, né. Então, meus amigos, a gente está chegando aqui ao final do nosso estudo, né? Queria lembrar a todos que a gente está, né, seguindo com os apadrinhamentos do Projeto Universo do Sonho, que é a nossa festa de Natal do Francisco de Assis, né? Nós estamos com mais de 100 pessoas para ser apadrinhada ainda, se não me engano, umas 120, 130 ainda, né? Quem quiser nos ajudar, só nos chamar no privado, né, que a gente explica direitinho, a gente está mandando aí sempre informação, né, para o pessoal, igual você que está aqui, beleza, né? E quem quiser conhecer o trabalho, né, do Universo dos Sonhos, entra no nosso Instagram, né, no Instagram do projeto, né, universo.dos-sonhos, né, você vai ver lá o trabalho lá, as festas dos anos anteriores, né, e se Deus quiser, né, nós vamos fazer uma bela festa esse ano também, tá bom? Pega aí que seu João derrubar esse bichinho rapaz aqui, né, são irmãos, mas ele tá enorme, viu, esse aqui, né, uma cidade bem maior que a sua irmã, né, você é um comilão, né, então, opa. Então, pessoal, a gente está terminando, né? Lembrar que amanhã a gente tem um estudo de Evangelho às 8 da noite, tá? Nós estamos estudando o capítulo 26 do Evangelho de Mateus, né? Então, quem quiser participar com a gente é sempre bem-vindo. E às sextas-feiras a gente tem um tratamento espiritual, tá bom? A gente vai deixar a live salva aqui com o estudo, né? Para quem desejar. E vamos seguindo em frente aí, né? Com Jesus, se Deus quiser e permitir. Enquanto isso, os gatos sobem na cadeira, né? O outro sobe, o outro desce. Né? Vamos fazer a nossa prece, terminar neste momento, pedindo a Jesus que possa nos abençoar, nos envolver com o seu amor, ajuda-nos, mestre, a seguir em frente, a aprender, respeitar, a servir. Fica conosco, divino amigo, abençoa os nossos lares e aqueles que convivem conosco, ensina-nos a perdoar, a compreender, a respeitar e a amar aos próximos, aqueles que estão à distância, e a todos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, né, boa noite para todos. Jesus nos abençoe, nos ilumine, né, muita paz. Né, e até amanhã, né, com o nosso estudo de Evangelho. Deus quiser. Deus quiser. Boa noite, Zé. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, né, pequetinos. Boa noite, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Boa noite. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.